Ouvimos então aí o presidente Lula, que está em Luanda, essa viagem à África que ele fez depois da reunião com os BRICS, né? Ele falou um pouquinho sobre a importância dessa parceria com o continente africano, também sobre o retorno para lá. O Lula comentou aí também sobre a importância da cultura nessa parceria toda. E no finalzinho ali do discurso dele, ele comentou aí também sobre a abertura de um consulado em Luanda, né? Ele falou que por lá, né, Angola é o maior número de brasileiros na África e que por isso a necessidade de um consulado. Bom, para a gente analisar um pouquinho mais, até entender um pouquinho da importância desse discurso, a gente convidou o Urian Fancelli, que é especialista em relações internacionais, para estar aqui com a gente nessa manhã. Urian, muito bom dia, obrigado por esse convite logo cedo, agora 7 horas e 51 minutos desse sábado, a gente já com notícias, já com questões importantes aí de relações do Brasil com outros países. Queria que você analisasse um pouquinho aí do balanço dessa visita do Lula a Luanda. Mais uma vez, bom dia para você. Oi, Matheus, bom dia. Obrigado pelo convite de estar aqui, é um prazer. Foi uma visita necessária, né? Depois do que aconteceu nos últimos 4 anos, do último governo do Jair Bolsonaro, que houve um distanciamento muito forte do Brasil, na verdade com a maior parte do mundo. Na África, o Bolsonaro foi o primeiro presidente brasileiro aí dessa última leva, desde a redemocratização, a não ir para o continente africano. Todos antes haviam ido, Fernando Henrique foi, Michel Temer foi, Dilma Rousseff foi. O Bolsonaro também acabou fechando algumas embaixadas na África e que agora o Lula mostra uma vontade de reabrir para se reaproximar com o continente. Ontem, no primeiro dia em Angola, houve um foco muito grande na questão econômica. Houve um fórum aí com a participação de mais de 100 empresários do Brasil, de Angola também, vários, 50 empresários de Angola. Então, ontem se resumiu muito a falar em investimento, no Brasil ajudar, por exemplo, Angola a investir na agricultura, para combater a fome no continente africano. Vai ter também aí uma cooperação militar com treinamento de soldados angolanos para trabalharem ali para operações da ONU no continente. E hoje houve ali uma fala do Lula em relação à cultura e à educação. Se eu puder fazer uma pequena observação em relação a essa viagem até agora, talvez tenha faltado ali por parte do presidente uma abordagem mais política em relação a Angola. Porque se a gente olha para a situação política do país e todo o resto que o presidente fez é realmente muito louvável por conta desse distanciamento que ocorreu, mas falta ali talvez uma crítica exigindo um pouco mais de democracia no país, porque quando a gente olha para alguns dados da democracia angolana, a gente vê ali, por exemplo, de acordo com o Freedom House, que é uma organização de democracia internacional, uma ONG, a pontuação de Angola, que vai de 0 a 100, está com 28. Angola é governado pelo mesmo partido já há muito tempo. O governo é acusado de não fazer eleições limpas, inclusive colocando exército e policiais na rua no ano passado, em agosto do ano passado, para que não houvesse protestos depois. Então, talvez tenha aí faltado o presidente exigir um pouquinho mais de democracia no país. Urian, vou pedir para você aguardar um pouquinho, que a gente vai fazer um intervalo rapidinho e na sequência a gente volta a comentar sobre essa viagem do Lula à África. Você continue com a gente. E a gente continua por aqui repercutindo a visita e o discurso de Lula, que a gente transmitiu agora há pouco, ao vivo de Luanda, na Angola. O Urian Fancelli volta a conversar com a gente ao vivo, ele é especialista em relações internacionais e continua nessa análise com a gente. Urian, mais uma vez, obrigado por estar por aqui. Antes, você já iniciou o seu raciocínio falando um pouquinho sobre a importância dessa visita. Queria que a gente falasse também sobre a importância, né, da gente estar hoje aí com esses próximos passos da visita do presidente por lá. Ele vai para São Tomé e Príncipe. O que a gente pode esperar de toda essa visita do Lula na África? Bom, Matheus, essa visita ela deve dar uma continuidade nesse discurso do Lula de que o Brasil retomou as relações com a África depois de todo esse tempo de distanciamento que houve ali nos últimos 4 anos, durante o governo do Jair Bolsonaro. Vai acontecer algo importante lá também, que vai haver uma cúpula de chefes de Estado da CPLP, que é a Comunidade de Países da Língua Portuguesa, e eles devem discutir alguns temas importantes, como, por exemplo, um acordo de mobilidade que foi assinado
assinado em 2022, que permite que cidadãos desses países que fazem parte, que são países que falam português, possam com maior facilidade se locomover e até mesmo viver nos outros países. Algumas organizações internacionais, como a Transparência Internacional, têm exigido que eles também falem sobre ações conjuntas de combate à corrupção, porque quando a gente olha para a média do índice de percepção de corrupção nesses países, ele é um índice que acaba sendo um pouco alto, mais alto aí do que talvez a média mundial. Então, não sei se é algo que deve ser abordado, mas é importante também essa aproximação dos países que falam português. Certo, Uria. Daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho. Antes a gente vai mostrar aqui para você um telão que mostra aí a questão tudo o que aconteceu na última semana na cúpula dos BRICS, que convidou formalmente 6 países aí para se tornarem novos membros do grupo. A gente vai conhecer agora um pouquinho mais sobre esses convidados. Aqui no telão a gente vai passar agora esses dados. O Egito, que tem o segundo maior PIB da África, maior até que o da África do Sul. O ritmo da economia vem se mantendo estável, mas o país ele luta contra uma inflação alta, como a gente vê por aqui, e também o aumento da dívida pública. Os egípcios eles já tinham ingressado no banco do BRICS nesse ano. Os Emirados Árabes Unidos integram o novo Banco de Desenvolvimento do grupo. O país é responsável por 10% do suprimento das reservas de petróleo no mundo e são a 5ª maior reserva de gás natural do planeta. E eles também vão sediar a COP28, a cúpula do clima, que acontece ainda esse ano mesmo. A Arábia Saudita é o país que mais exporta petróleo no mundo. Também vem investindo em outros setores, como comércio, construção e transporte. Foi a economia também que mais cresceu entre os países do G20. E a gente tem também a Argentina, que atualmente enfrenta uma inflação alta e apresenta risco de calote com o FMI. Os críticos afirmam aí que a adesão pode ameaçar até a credibilidade do bloco. E ainda assim, é a 2ª maior economia da América do Sul, como a gente mostra aqui na nossa tela. A gente tem também o Irã, que tem a 2ª maior reserva de gás natural do mundo e 1/4 das reservas de petróleo no Oriente Médio. É a 20ª economia, 22ª, né, maior economia mundial, mas enfrenta uma inflação crescente, além de sofrer os impactos das sanções econômicas dos Estados Unidos. Vamos também ver aqui, ó, a Etiópia, que é o 2º país mais populoso da África, era uma das economias mais prósperas do mundo até a década passada, mas foi abalada pela pandemia, pelo conflito no Tigre e pela guerra na Ucrânia. A capital etíope, Addis Abeba, é considerada a capital diplomática do continente africano. Ela conta com as sedes da União Africana e também da Comissão de Economia da ONU para a África. Vamos colocar de volta o Uria aqui para comentar um pouquinho de todas essas questões. O Uria que é mestre em Relações Internacionais e em Assuntos Europeus. Uria, essa viagem ela veio, né, depois da participação do Lula na cúpula do BRICS, né, na África do Sul. E a gente queria comentar um pouquinho, né, sobre qual é a importância de estar aí já se relacionando, já nesse momento, depois dessa reunião tão importante. Bom, Matheus, primeiro que é importante a gente falar que a primeira expansão que ocorre dos BRICS, o BRICS é um bloco que meio que surgiu por acaso, um grande banco de investimentos lá atrás, em 2001, fez um relatório falando sobre países que tinham aí uma promessa muito grande de crescimento, que era para o mundo ficar atento para investir nesses países, que eram Brasil, Rússia, Índia e China. Mais tarde, entrou a África do Sul. E desde então, desde 2009, não se falava em uma ampliação do bloco. Aí houve a entrada agora esses países que você mencionou agora vão entrar a partir de 1º de janeiro de 2024. Eles foram, cada um deles, escolhidos a dedo. Foram 23 países que se candidataram formalmente para fazer parte dos BRICS. Os escolhidos foram esses aí mencionados, cada um com o objetivo principal. Os 2 países que mais pressionaram para que houvesse uma ampliação do bloco foram China e Rússia. A China porque ela quer ampliar a sua influência no mundo. A China não faz parte do G7, que é o bloco das 7 maiores economias democráticas do planeta, então ela tem a vontade de usar os BRICS para se contrapor ao G7. A Rússia, ela está isolada internacionalmente por conta das sanções que recebeu do Ocidente devido à invasão ilegal à Ucrânia, então esses 2 países fizeram muita pressão. A Índia e o Brasil
estavam ali um pouco relutantes em relação a isso, mas acabaram cedendo. O Brasil meio que teve que negociar com a China ali que ela apoiaria mais para frente, algo que o Brasil defende já há bastante tempo, algo que o presidente Lula leva meio como que uma bandeira pessoal, uma missão pessoal, que é conseguir com que um dia haja uma reforma no Conselho de Segurança da ONU e que o Brasil se torne um membro permanente desse conselho. Então, o presidente Lula conseguiu da China essa promessa e a entrada desses outros países, Arábia Saudita, Emirados Árabes, tem motivo muito claro, né, que são grandes países produtores de petróleo. A Arábia Saudita, o maior produtor de petróleo do mundo, a China, por coincidência ou não, o maior importador de petróleo, então são países que não poderiam ficar de fora. A África do Sul tinha um pouco de receio que quando entrasse um outro país do continente africano, ela perderia protagonismo, porque projeta muito poder você ser o único país ali da região que faz parte. Um outro candidato era a Nigéria, que é o país mais populoso do continente africano, mas a preferência acabou aí sendo para a Etiópia, para também não ameaçar tanto a África do Sul. E eu comparo essa entrada da Argentina meio como com a entrada da Etiópia, que é um país que está com a economia basicamente destruída agora, tá? A economia argentina é um caos, então é uma maneira aí também de entrar uma democracia, porque, querendo ou não, muitos desses países que acabaram de entrar nos BRICS são regimes autoritários, então acaba também dando ali uma limpada na imagem. Mas vamos lembrar que é um bloco ali que tem objetivos principalmente econômicos. Yuri, é importante a gente destacar também, né, que o Lula ele foi um defensor importante aí da entrada de novos países para o BRICS, né? Que mensagem isso acaba passando, né? Não só para o bloco em si, mas também para as maiores economias do mundo que estão vendo tudo isso acontecer aí ao redor e esse grupo se fortalecer também, né? Exato, Matheus. A principal mensagem que isso passa é que as instituições internacionais vigentes, e quando eu falo instituições vigentes, eu me refiro à ONU, principalmente, ao FMI, ao Banco Mundial, que elas não são mais tão representativas quanto talvez foram um dia. Inclusive, nessa cúpula dos BRICS que aconteceu em Joanesburgo, o Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU, acabou reconhecendo isso, dizendo: é verdade, a gente precisa olhar para essas instituições e fazer as devidas reformas para que elas voltem a ser representativas. E, querendo ou não, os BRICS, eles acabaram de passar o G7 no PIB em relação à paridade de poder de compra. Então, o mundo mudou e as instituições, elas precisam se adaptar a esses novos tempos. Beleza, Uriah. Muito obrigado pela participação aqui com a gente. Uriah Fancelli, que é mestre em Relações Internacionais e especialista em assuntos europeus, que trouxe para a gente aí, destrinchou um pouquinho da importância dessa visita do Lula na África, que agora há pouco discursou em Luanda e a gente transmitiu ao vivo para vocês aqui na Globo News. Uriah, obrigado mais uma vez pela parceria com a gente. Até a próxima, viu? Obrigado, Matheus. Contem comigo.